Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 14 de junho, nós vamos meditar de Salmos dos 55 ao 57, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos mais um Salmo de Davi, né? Aqui acompanhado com instrumentos de corda. Ele diz assim: ouve minha oração, ó Deus, e não ignores o meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim traçam desgraças e me perseguem furiosamente. Olha o que a aflição que Davi relata nesse texto bíblico. Dentro do meu peito, meu coração acelera. O terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico. Não consigo parar de tremer. Se alguém ouvisse um relato desse, diria, né, que Davi estava com uma síndrome do pânico. Porque é exatamente, né, a ansiedade no seu grau máximo. A pessoa sente realmente esses sintomas e dentro dela, na mente dela, ela pensa que vai morrer, né? Então, ele retrata aqui de uma forma clara. Olha quão atual é o texto aqui do Salmo 55. E aí ele fala: quem me dera se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval da tempestade. Confunde o Senhor e frustra os seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Ou seja, a aflição dele era tanta, né, ao ponto dele sentir fisicamente o terror da morte, né? Um coração acelerado, as mãos trêmulas. Não era somente algo inerente a ele, havia um caos no geral. Ele fala aqui que a cidade estava também em meio a esse caos. A violência e os conflitos eram grandes na cidade. Dia e noite, os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. Ameaças de engano correm solto pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são os meus adversários que se levantam contra mim. Deles, eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Então, o que Davi está relatando? Ele está relatando um momento muito difícil da vida dele, onde ele foi tomado, né, pelo pânico, pelo medo, onde ele teve sintomas físicos, tamanho a aflição que ele estava passando, tamanha angústia, né? E isso aconteceu num caos geral, aonde ele se sente totalmente traído por alguém muito perto dele, que ele traz aqui como um igual, alguém que era ali da casa dele. Então aqui, logo, nós estamos vendo o retrato daquilo que aconteceu com Davi em relação ao seu filho Absalão, que usurpou tomar o trono do próprio pai.
E Davi teve que retirar-se de Jerusalém, né, para poupar a sua própria vida. Então, aqui Davi mostra uma intimidade da família dele, uma fragilidade do reinado dele, e ele mostra como ele se comportou nisso. Ele mostra a fragilidade da alma dele, que ele chegou ao ponto de pensar que não haveria outra saída. O terror da morte se apoderou dele. Ele fala isso no versículo 4, que ele foi tomado pelo medo e pelo pânico. O grande rei Davi. Olha só, não é? Então, é maravilhoso você ver num texto bíblico tamanha nitidez do que uma pessoa pode aguentar, de algo que ela pode suportar, de algo que ela vivencia nas emoções dela, né? Davi aqui, ele é muito franco e é extraordinário a gente ver essa fragilidade de Davi exposta aqui no texto bíblico. Porque quantas pessoas hoje chegam em momentos da sua vida que pensam que não vão suportar? Quantos pensam até em tirar a sua própria vida? Davi chegou ao ponto de pensar que ele não conseguiria mais parar de tremer. Tamanho pavor tinha se apoderado dele. Ele fala de pânico e medo. Mas mesmo diante disso, nós vamos ver que ele tem a certeza de que alguém é poderoso para retirá-lo de toda aquela situação. Vamos dar continuidade. Ele ora e diz que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que eles desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Olha só. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia, à noite, clamo angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me resgata e me mantém salvo na batalha. Embora muitos ainda estejam contra mim, Deus que governa desde a eternidade me ouvirá e lhe dará o que merece. Pois meus inimigos não querem mudar sua conduta. Eles não temem a Deus. Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua falta é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Olha que conselho Davi nos dá em meio a esse momento tão difícil da vida dele. Vou repetir para você. Está no capítulo 55, versículo 22. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de vós. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançará os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens. Mas eu sempre confiarei em ti. É maravilhoso, não é? Como Davi nos ensina que a confiança em Deus deve ser algo independente da circunstância. E ele nos mostra que terríveis eram as circunstâncias que ele passava. O 55 é outro salmo de Davi, na ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate. E aí nós vamos ver que
ele faz um cântico, que é o capítulo 56. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Olha que receita! Você vai gravar isso. Quando sua alma estiver aflita, quando você tiver medo, quando estiver angustiado, lembre-se do conselho de Davi. Porém, confiarei em ti. Louvo a Deus pelas suas promessas. Então, tire o foco do problema e foque em Deus. Confie nele. E aí, quando você confia nele, sabe o que você faz? Tira os olhos dos problemas, das aflições, das ansiedades, das angústias, dos medos e olhe para ele. E aí você vai poder louvar a Deus pelas suas promessas. Ao invés de focar no problema, você vai focar aonde? Nas promessas. E aí ele diz: louva a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorce o que eu digo e passam dias tramando para me prejudicar. Reúne-se para me inspecionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minha lágrima num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Louva a Deus por suas promessas. Sim, louva ao Senhor pelas suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Você percebeu que ele falou isso 2 vezes? E ele fala: louva a Deus por suas promessas 3 vezes nesse texto. Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e oferecerei sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropecem. Agora posso andar na tua presença, ó Deus, em tua luz que me dá vida. E agora o nosso último texto, que é o Salmo 57, que é também um outro salmo de Davi, né? Nessa ocasião, ele está fugindo de Saul, né? E nós vamos ver que Saul, ele vai para uma caverna, né? E nós vamos ver que há todo um argumento, né, dos guerreiros de Davi para que Davi matasse, né, Saul, porque assim, né, a perseguição terminaria. E Davi tem aquela conduta, né, de que ele não se levantaria contra o ungido do Senhor. Olha só: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, em ti me refugio. À sombra das tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre o seu propósito para mim. Dos céus ele enviará socorro para me salvar e envergonhará os que me perseguem. Meu Deus enviará seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar presas humanas. Seus dentes são como lanças e flechas, em sua língua corta como espada afinhada. Ser exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Meus inimigos preparam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios cairão nela. Meu coração está firme em ti. E por isso canto louvores a ti. Desperta minha alma, desperta da lira e da harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção.
Eu te darei graça, Senhor, em meio aos povos. Cantarei louvores entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração. E como aprendemos hoje com Davi, independente das circunstâncias que vivemos, até mesmo quando essas circunstâncias parecem nos ser insustentáveis, olharemos para a tua promessa e continuaremos a confiar em ti. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.